Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma lição do terceiro trimestre de 2024, a 11ª aula do livro de Esther, que vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, do capítulo 6, verso 11. E a verdade prática nos diz: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-los. Exaltados, a glória continua sendo dele. Então, o texto já vai nos dar uma clara realidade de que aqueles que buscam exaltar ao nome do Senhor serão exaltados. E de que forma nós podemos exaltar o nome do Senhor, sendo fiéis a Ele? Então, é por isso que diz aqui na verdade prática: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Ou seja, aqueles que são os fiéis da terra, aqueles que procuram andar como Ele quer. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 6, verso do 1 ao 14, e você pode acompanhar comigo. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtã de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem cuja a honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de quem os príncipes dos reis, dos maiorais, senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele.
Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Nós vamos observar no livro de Ester a sabedoria a qual Ester tinha para tratar a situação que foi passada pelo seu pai adotivo, que falou a respeito dos planos ruins de Amã, porque Amã intentava em seu coração destruir o povo judeu por causa de um orgulho, de uma honra que não foi dada a ele. E mais à frente a gente vai entender o motivo pelo qual Mardoqueu não se prostrava, não honrava a Amã. A introdução diz assim: na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Então, a gente vê a sabedoria desta mulher. Primeiro, ela prepara um banquete, onde Amã, ele se sente feliz, porque estava se achando honrado, também pela esposa do rei, e ele sai dali alegre. Mais à frente, a gente vai perceber que aquela alegria se transforma em fúria, se transforma em frustração, porque ele torna a passar diante de Mardoqueu e Mardoqueu não o reverencia. Então, nós temos no primeiro tópico que diz assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Quando nós observamos essa frase, que o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, já era a mão de Deus agindo em favor do seu povo. Uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Então, Amã sai feliz, sai contente, porque ele dizia para si mesmo: agora sim, agora está sendo feita justiça. Agora, além de eu ter sido exaltado, Deus está sendo exaltado pelo rei Assuero, também recebo honra da rainha Ester. Mas a gente vai observar aqui, como diz assim: mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Que está no capítulo 5 de Ester, verso 9, que diz assim: então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo. Porém, vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então, a Bíblia, ela confirma que, apesar da sua alegria, apesar de se achar que estava sendo honrado, ele não vê isso da parte de Mardoqueu. E quando ele percebe que isso não acontecia verdadeiramente, ele se encheu de furor, porque ele queria a glória para si. Então, o motivo pelo qual Mardoqueu não o reverenciava: sua nacionalidade. Segundo o historiador Joséfo, Amã era agagita, vencido por Saul, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 7 ao 9, e você pode conferir em casa. Por ser uma tribo de assaltantes que havia atacado a Israel no deserto. Então, provavelmente,
o ensino de Amã, de Mardoqueu, não permitia que ele pudesse reverenciar uma pessoa que era, na realidade, era inimigo do povo de Israel. Então, ele, por esse motivo, ele não se prostrava diante de Amã. Então, quando a gente percebe que Amã não conteve a sua raiva, estava se tratando do seu orgulho ferido. Como nós vimos aqui, mas o seu júbilo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu Mardoqueu, a quem nem se moveu diante da sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar, né? Com quem ele foi desabafar? Ele saiu de lá revoltado por não ter sido honrado, porque Mardoqueu mantinha sua postura de servo fiel e ele, na fúria, ele foi desabafar com a sua esposa e com seus amigos. E nessa fúria, o que ele faz? Ele é aconselhado a preparar uma forca para que ele pudesse, assim, dar cabo da vida de Mardoqueu. Só que Deus cuida dos seus. Ele não sabia que Deus estava atento aos planos maléficos de Amã. E aqui também ainda diz, ó, como eu acabei de dizer, aconselhado pela mulher e seus amigos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de amigo que a gente tem, porque muitas vezes o nosso amigo, ele quer o nosso bem. Nesse caso aqui, os amigos dele queriam o bem dele, só que eles não sabiam o que Deus tinha para fazer na vida de Mardoqueu. Mais à frente a gente vai perceber que Deus não esquece dos seus. Então, e ele foi dormir, mas antes ele preparou a forca com a intenção de dar cabo da vida de Mardoqueu. O subtópico 2 fala sobre forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. A palavra Provérbios, capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, nós temos que temer a Deus em todo tempo. E Mardoqueu, ele temia ao Senhor. E ao preparar a forca para Mardoqueu, Amã, ele não sabia que estava pelejando contra o próprio Deus, estava lutando contra o Todo-Poderoso. E nós vamos observar, como diz aqui, dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. Então, ele achava que ele não dependia de ninguém. E Mardoqueu dependia do Todo-Poderoso. As ações dele eram ações às quais ele apresentava a Deus. Embora nós já percebemos que o nome de Deus não está inserido no contexto, na história do livro de Esther, Deus estava agindo em favor do seu servo fiel. A chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através dele. Assuero, ao buscar honrar Mardoqueu, estava de fato cumprindo um propósito divino.
Ele estava obedecendo a voz de Deus. A partir do momento em que ele se lembra de voltar ao passado e pedir para que um dos seus súditos pudesse fazer a leitura do livro das Crônicas. E ele ali, percebendo que foi feita uma injustiça, ele prontamente resolveu recompensá-lo. Mas essa recompensa não vinha dele, vinha do próprio Deus, porque Deus honra os seus, basta que sejamos fiéis. Amã, que esperava a morte de Mardoqueu, foi forçado a honrá-lo publicamente. É assim que Deus age na vida daqueles que são fiéis, caminhando diante dele pelas ruas, proclamando a sua grandeza. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós fazemos a vontade do Senhor, se nós procuramos obedecer à voz de Deus, tudo aquilo que a gente faz, mesmo que na hora, no momento, a gente não veja recompensa, a gente acha que foi esquecido, que foi feita injustiça, Deus, ele prepara o momento certo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Então, a recompensa de Mardoqueu chegaria no tempo certo. Deus não se atrasa, ele não chega antes e nem chega depois, ele chega no momento certo. Então, o Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Então, nós dependemos um dos outros. Amã, ele se achava autossuficiente, porque a soberba tomou conta do seu coração. E quando a soberba ela toma conta do nosso coração, a gente não enxerga nada. A gente não vê que há pessoas que que nós dependemos umas das outras. E Amã era um homem desse feitio. Ele não olhava para o que as pessoas pudessem estar sentindo, para o que as pessoas pudessem estar pensando, para as necessidades das pessoas. Ele olhava somente para si. Ele achava melhor do que os outros. E, como diz aqui, quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Mardoqueu, com as suas atitudes, alcançou as bênçãos de Deus, não só para si, mas para o seu povo. 5 anos depois. Então, a gente vai perceber que está aqui no subtópico 3, 5 anos depois, o Senhor começa a trabalhar em prol do povo judeu. O Senhor começa a trabalhar, de que forma que ele inicia o trabalho? Primeiro ele tira o sono de Assuero. E Assuero pede para que o livro das crônicas fosse aberto, com o objetivo de saber o que aconteceu no passado. E nesse objetivo, ele percebe que Mardoqueu foi usado por Deus para dar um livramento de morte. E ele pergunta: o que foi feito a este homem? E os seus súditos lhes respondem: nada foi feito. Nada foi feito em favor à vida de Mardoqueu. E aqui diz assim: já haviam passado cerca de 5 anos, quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido, mas Deus não esquece dos seus. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas
incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Então, assim, a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para evitar a armadilha da presunção e da autoconfiança, devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo nos encoraja a regozijar sempre no Senhor e a não nos inquietarmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. Então, nós temos tudo que nós temos, toda a sabedoria que nós temos, não é nossa, ela não vem de nós, mas ela vem sim do Senhor. Então nós temos que apresentar ao Senhor, está pedindo ao Senhor para que nos ajude, nos capacite. E Mardoqueu era uma pessoa capacitada pelo próprio Deus. A história de Mardoqueu é um testemunho vivo do poder de Deus, operando mesmo quando não percebemos. Assuero, ao expressar sua preocupação por não ser recompensado por Mardoqueu por seu ato heróico, tornou-se um instrumento da potente mão de Deus para corrigir uma injustiça. Refletindo a justiça de Deus, ele prova que ele não se esquece dos seus, o Senhor não se esquece de nós. Deus usa a insônia do rei para efetuar a elevação de Mardoqueu pelas mãos do seu próprio inimigo Amã. Então a gente vê que os nossos inimigos vão se assentar à mesa para que Deus possa nos exaltar. Segundo os historiadores gregos, a lei obrigava oficiais persas a manterem arquivos de registros reais com relatos detalhados dos negócios dos reis da Pérsia. Livro das Crônicas. Esther, capítulo 2, do 21 ao 23. Aqui está comprovando os fatos que foram registrados. Esther, capítulo 2, do 21 ao 23, diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas. Então, aqui está comprovando o que foi escrito lá, para benefício da vida de Mardoqueu. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Esse é o segundo tópico da nossa lição. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. Quando Mardoqueu ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Então ele ouviu daquela resposta: coisa nenhuma. Muitas vezes isso acontece conosco, a gente faz tanta coisa e não somos vistos, mas Deus nos enxerga, Deus ele vê, ele observa cada detalhe de tudo aquilo que a gente faz por amor à sua obra. E aqui, Deus estava olhando as atitudes de Mardoqueu. Deus estava vendo que Mardoqueu era um homem fiel. Não só à sua cultura, não só ao seu povo, mas principalmente fiel a ele. E quando o homem é fiel a Deus, ele naturalmente, no tempo certo,
a resposta vem. A resposta positiva dos seus bons feitos, ela chega. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero conhecia bem as pessoas, eles nos observam, eles sabem quem somos nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos, quando as pessoas não sabem e aquilo ali foi para benefício delas, elas procuram nos recompensar de alguma forma. E se elas não se preocuparem em nos recompensar de alguma forma, Deus que olha dos céus, Ele faz por nós. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Certamente Mardoqueu, ele clamava a Deus. Certamente aquele povo, eles tinham em seu coração um objetivo de buscar a Deus. Não está registrado no livro de Ester, mas aquele povo naturalmente buscavam a Deus. E Deus, no tempo certo, ele concedeu a resposta. Era Amã o que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria o definidor da sua bênção. Olha que coisa linda! Quando nós pensamos, quando o inimigo das nossas almas pensa que vai obter êxito, ele é abatido, porque Deus cuida dos seus. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Então Deus, ele jamais permitiria que o seu povo pudesse perecer por causa da soberba de um homem. Presunção e autoconfiança. A presunção, ela faz parte, no caso de Amã, ou no caso de muitos que infelizmente são assim, significa sensação de superioridade em relação às pessoas, por um motivo. Então, nós não temos nenhum motivo para nos acharmos melhores do que ninguém, do que os outros. Todos são iguais, Deus fez a cada um igual, seja o branco, seja o negro, seja o índio, as raças, todos nós somos iguais diante de Deus. Também chamada arrogância ou soberba, é uma das paixões mundanas. Então, é aquilo que o mundo oferece. Constitui o ser humano. Então, nós temos que tomar cuidado com esse sentimento. Amã, ele tinha esse sentimento. E esse sentimento de presunção, autoconfiança, a soberba, tudo faz parte do homem natural. O homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, porque as espirituais se discernem espiritualmente. E Amã era um homem que não compreendia as coisas espirituais. Ao buscar honra e reconhecimento, Amã acabou encontrando desonra e destruição. Mas a humildade de Cristo nos ensina a considerar os outros superiores a nós mesmos e a depender da alegria e da paz que vem de Deus. Então, eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Nós dependemos de Deus. E a soberba de Amã fazia com que ele dependesse apenas de si. Ele se esquecia que havia alguém superior, a qual ele não poderia jamais lutar contra.
E quando ele lutava contra o povo de Deus, ele estava pelejando contra o próprio Deus. E quem peleja contra o próprio Deus não prosperará. Subtópico 3. O devido lugar de honra. Que se fará o homem cuja a honra o rei se agrada? Esse foi um questionamento feito pelo rei Assuero. Então, o livro de Esther, ele nos mostra que tudo aquilo que é feito, Deus está no controle. E Assuero pergunta: o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com vestes reais. Ele estava almejando aquilo que não era o que não era para si. Ele estava almejando naturalmente o lugar do rei. Porque quando ele se vestia de vestes reais, ele estava dizendo que ele estava acima das autoridades. E as autoridades foram constituídas por Deus. E Amã, ele queria para si glória. Então ele sugeriu que este homem fosse vestido com veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Olha que presunção. Com uma proclamação pública: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu. É o que eu disse anteriormente. Deus guarda tudo, faz tudo no tempo certo. Então, chegou o tempo de Mardoqueu ser honrado. Então, e o que a gente vê depois que Mardoqueu foi honrado? Ele volta para o seu lugar. Ele não permitiu que a honra lhe subisse pela cabeça. Ele voltou para o lugar que ele estava. A reação de Mardoqueu logo após ter sido honrado humildemente: voltou à porta do rei. Esther capítulo 6, verso 2. Retomando as suas responsabilidades sem deixar que a honra recebida subisse a cabeça. Isso contrasta fortemente com a atitude de Amã, que buscava honra para satisfazer o seu ego. A verdadeira honra não nos exalta indevidamente, mas nos lembra da nossa posição diante de Deus e dos homens. Jesus ensinou: todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 3, verso 12. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 8, descreve como, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente vai na palavra do Senhor, nós vemos que Jesus veio ao mundo e ele veio como homem natural. Ele veio como eu e como você. E, sendo ele o próprio Deus, ele se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade. Não quis ser igual a Deus. E ele veio a esse mundo, tudo que ele fez foi por amor.
mesmo sabendo que o homem foi desobediente, mesmo sabendo a desobediência do homem, ele foi até o fim. Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E ele não quis a glória para si, mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele glorificava ao nome de Deus. Mesmo sendo Rei dos Reis, viveu uma vida de serviço e sacrifício. Ele não buscou honra para si, mas satisfazer a vontade do Pai, que era de salvar a humanidade. A humanidade que foi perdida, que perdeu a sua salvação. A palavra do Senhor diz que por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte. Mas também por um homem veio a vida eterna em Cristo Jesus. A história de Mardoqueu e Amã no livro de Esté é uma lição sobre o verdadeiro lugar de honra. Devemos nos alegrar com a honra dos outros e honrar aqueles que são dignos de receber a honra com humildade. Devemos também nos lembrar que a honra efêmera, que é passageira, não deve nos desviar as nossas responsabilidades e que a verdadeira honra vem de servir aos outros e de se submeter à vontade de Deus. Assim, ao imitar a humildade de Cristo, podemos viver de maneira que agrada a Deus e edifica aqueles ao nosso redor, porque as pessoas nos observam. Tudo aquilo que nós fazemos, nós somos observados. E nós temos que manter a humildade. A humildade vem de Deus. E nós dependemos de Deus. Se nós dependemos de Deus, temos que imitar a Deus. Temos que imitar os passos de Jesus. Jesus foi um exemplo de humildade. Ele deixou para nós esse exemplo e devemos seguir. Tópico 3. A síndrome de imperador, a soberba. Quando Amã fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador, que revela o egocentrismo mascarado do ser humano. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Síndrome de imperador são egocêntricos, reinam dentro e fora da casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheio de soberba e presunção. Então, essa é a importância dos pais orientarem seus filhos. Filhos que tudo que querem, os pais prontamente atendem, eles deixam de valorizar o esforço dos seus pais. E a gente vê aqui, Amã, ele não valorizava nada que tinha ao seu redor. O livro de Esté, ele mostra, apresenta que essa síndrome de imperador na vida de Amã fazia com que ele não valorizasse tudo que estava ao seu redor. A vida dele era em prol do eu. Ele vivia em prol de agradar a si próprio. Esquecia que as pessoas ao redor dependem uma das outras. Nós dependemos. E aqui nos dá um alerta da maneira como cuidar dos nossos filhos. Devemos ter cuidado com a maneira em que criamos os nossos filhos, para que eles não venham
passar por essas situações que causam sofrimento, a gente vai perceber que Amã, ele era sofredor, ele não deixava Deus agir em sua vida. E quando as pessoas não permitem Deus trabalhar nas suas vidas, elas ficam dessa forma, elas se acham autossuficientes, não querem saber de nada. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos da maneira correta. Podem crescer como Amã, cheios de soberba e presunção. Ao planejar a morte de Mardoqueu, acabou sendo humilhado publicamente, e a consequência foi provar do seu próprio veneno, sendo enforcado na sua própria forca. Ele preparou. Assim, o adversário, ele prepara muitos laços para nós. E Amã, ele foi usado com o objetivo de causar dano ao povo de Deus. Só que Deus cuida dos seus. A soberba precede a destruição e a altivez de espírito, a queda. Provérbios, capítulo 16, verso 8. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus deseja famílias saudáveis e estruturadas, onde o amor e a disciplina andam de mãos dadas. Salmos 127, do 3 ao 5, descreve os filhos como herança do Senhor, e bem-aventurados são aqueles que têm a sua aljava cheia deles. A família é o primeiro lugar onde os valores cristãos devem ser ensinados e vividos. É interessante que não apenas a gente pensa assim, são só os crentes que ensinam. Eu fui criada numa família não cristã e eu glorifico o nome do Senhor porque os meus pais me ensinaram, não só a mim, mas a meu irmão, que tudo aquilo que não nos pertence não deve ser colocado às mãos. Então, eles nos ensinam bons modos. Imagina os servos de Deus. Então, nós devemos cuidar dos nossos, dedicar tempo de qualidade aos filhos, corrigir com amor e viver em constante vigilância e oração são essenciais para criar um ambiente propício ao desenvolvimento saudável e espiritual das crianças. Então, eu glorifico o nome do Senhor, porque quando eu me casei, eu já estava na presença do Senhor e eu pude ensinar aos meus filhos valores, assim como eu aprendi, mesmo meus pais não sendo cristãos na época, eles me ensinaram valores que eu trago para a minha vida. E esses valores que me foram passados, quando eu tive os meus filhos, eu já estava na presença de Deus. E eu glorifico ao nome do Senhor, porque eu aprendi na palavra do Senhor mais ainda. E porque o Senhor que nós servimos, Ele nos orienta na sua palavra, nos ensina a como andar, nos ensina a como nos comportar, nos ensina a sermos servos fiéis, tementes. E isso eu pude passar para os meus filhos, e eu glorifico ao nome do Senhor por isso. Então, os pais têm a responsabilidade de educar bem os seus filhos, e no Senhor, tá? Nós temos essa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos no Senhor, abrir a palavra do Senhor e apresentar quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versos 7 ao 9.
compara a disciplina dos pais terrenos com a disciplina de Deus, enfatizando que ambos visam o bem-estar e o crescimento dos filhos. Jó orava continuamente pelos seus filhos, mostrando uma dedicação espiritual e uma preocupação com relação a Deus. Então, nós vemos que Jó, ele se preocupava com seus filhos. Ele constantemente, ele orava, ele jejuava em prol dos seus filhos. E é isso que Deus nos ensina. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Salmo 132, verso 12. Esta promessa divina destaca a importância de uma educação piedosa e centrada nos ensinamentos de Deus. Então, que nós possamos ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. O subtópico 2 fala de um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os seus amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava alguma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. Ester, capítulo 3, verso 6, verso 13. O prenúncio dado a Amã não era meramente uma premonição pessoal, mas uma observação baseada na história e na fé. As pessoas viam os judeus como um povo protegido por seu Deus, que intervinha em momentos críticos para salvar e preservar a nação. Em todo o tempo, Deus está cuidando de nós. A queda inicial de Amã diante de Mardoqueu parecia um sinal de que ele estava lutando contra forças muito maiores do que poderia imaginar, uma batalha espiritual contra Deus de Israel. A Bíblia está repleta de exemplos como Deus defende e honra os seus justos, enquanto humilha os soberbos e os inimigos do seu povo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, verso 6. Além disso, a profecia contra Amã destaca a verdade espiritual de que não prevalecerá contra ele. Isso ecoa as palavras de Isaías, que diz assim: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Isaías, capítulo 54, verso 17. Então, a justiça de Deus é imutável. Ele é fiel e protege o seu povo. Então, não adianta lutar contra o povo de Deus. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Amã representa o orgulho e a arrogância que se elevam contra Deus e ao seu povo. A Bíblia ensina que o orgulho precede a ruína. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 16, verso 18: a soberba precede a destruição, e a altivez de espírito precede a queda. Nenhuma arma contra ti prevalecerá. Nós podemos crer nesta palavra. Amã, com seu plano maligno
contra os judeus estava destinado ao fracasso, pois se opôs ao plano divino e ao povo escolhido por Deus. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e, às vezes, fazendo o que Ele não nos ordenou que façamos. No afã de resolver nossos problemas, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade, porque Ele permanece no controle de tudo. Ele tem o controle das nossas vidas. Que você possa meditar na palavra do Senhor e pedir ao Senhor que te ajude a estar de pé diante dEle e que tudo aquilo que possa tentar aflorar no seu coração, como o ego, a autossuficiência, que você possa se lembrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo de você. Você depende de mim. Nós juntos dependemos de Cristo. Há um hino que diz: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Que nós possamos verdadeiramente depender desse Deus. Mardoqueu deixou esse exemplo que ele dependia de Deus e Deus, no tempo certo, o exaltou soberanamente. E a sua humildade fez com que ele retornasse para o seu posto, continuando as suas atividades. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.